Olá, amigas, olá, amigos do Instituto Manuel Filomeno de Miranda. Meu nome é Ivan César e eu vim atender ao convite que me foi feito para falar um pouco para vocês nesse início de ano, nesse janeiro de 2021. Misericórdia, meu Deus, que seja um ano melhor que 2020, porque realmente eu acho que a corda foi puxada nesse ano que se encerrou de uma forma um pouco mais firme, né? Talvez para testar nossas forças, talvez para testar a nossa criatividade, nossa capacidade de reinvenção e, acima de tudo, a nossa responsabilidade. Porque, como eu digo o tempo todo, né? As pessoas responsáveis, elas permaneceram e permanecem reclusas em suas casas, dentro do que é possível. As outras, o outro grupo, estão aí nessas festas que vocês veem na TV, nessas reuniões familiares que são absolutamente inoportunas para esse momento. Passamos aí pelo Natal, passamos pelo Ano Novo e a repercussão está chegando agora na rede de atendimento hospitalar. Mas, tentando trazer uma mensagem um pouco melhor do que aquilo que a gente viveu nesses 365 dias anteriores, nesse calor de Salvador, eu estou aqui com um lencinho de papel, vez ou outra eu vou passar pela testa aqui, porque o negócio está complicado. E eu garanto a vocês, eu tomei banho para gravar esse vídeo, mas o bicho tá pegando feio aqui. Mas enfim, é isso mesmo. Verão, a gente já sabe como é que é. Normalmente, em todos os anos, a primeira palestra que eu faço, e essa está sendo a primeira gravação, eu sempre busco uma temática mais voltada ao otimismo, ao ânimo, ao bom ânimo, como disse Jesus. Dessa vez não é diferente. Porém, eu decidi ir por um viés diferente do habitual. Hoje eu vou falar sim de otimismo, vou falar de bom ânimo, mas com um recorte especial a nós espíritas, com o tema A Transformação do Ser e a Casa Espírita. Já dando um spoiler do final do trabalho, porque eu não acredito que a Casa Espírita tenha razão de existir se não for para propiciar a transformação do ser, daquele que lá está frequentando, buscando novas propostas de vida, novos comportamentos. E aí eu baseei esse trabalho especialmente numa obra já antiga, lá do final dos anos 60, início dos anos 70, que é do autor Herculano Pires, a obra O Centro Espírita. E já começo logo trazendo para vocês aqui a primeira observação que Herculano Pires faz a respeito das nossas instituições. Ele diz assim, lá no iniciozinho do livro: se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Movimento cultural e espiritual. Bom, vocês estão vendo que, infelizmente, a gente não vai poder escapar dos barulhos externos, né? Tava tudo quieto até na estante, garanto a vocês. Aí eu começo a falar, o vizinho liga a furadeira, mas enfim, paciência. Acredito que não vai atrapalhar a compreensão do meu som, daquilo que eu estou falando aqui para vocês. Mas Herculano fala, o centro espírita, o espiritismo, melhor dizendo, seria, nos dias de hoje, naquela época e também hoje, o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Isso se nós soubéssemos o que é o centro espírita. A pergunta que vos faço: o que é o centro espírita? Você que frequenta aí o Instituto Manuel Filomeno de Miranda, o que é? O que é o Instituto Manuel Filomeno de Miranda para você? Qual a sua finalidade? Para que ele serve? Quais são as suas responsabilidades? O que essa casa significa a ponto de fazer você sair da sua residência, seja lá onde for? Em tese, a maior parte das pessoas estão aí pela região de Itapuã,
Mas o que é que faz você sair da sua residência para ir em uma tarde de sábado ou durante a semana nos mais diversos horários de atendimento? O que é que faz você sair do seu conforto, do conforto do seu lar, para ir no Instituto Manuel Filomeno de Miranda? Assistir uma palestra, tomar um passe, solicitar atendimento fraterno, solicitar atendimento mediúnico. Qual o sentido disso? Já paramos para pensar? Ou será que estamos agindo de forma automatizada, como aqueles robôs que têm horário para ligar, horário para desligar? Todo dia a mesma rotina. Será que estamos fazendo isso também na busca por algo que muitas vezes sequer sabemos o que é? O que Herculano Pires quis dizer com o Espiritismo ter a possibilidade de ser o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra? Acabamos de ver agora no Natal, no dia 25 de dezembro, quem tem aí quem tem disponível a assinatura do serviço de streaming Disney Plus, talvez já tenha assistido um filme, uma animação, na verdade, que se chama Soul, Alma em inglês. É uma animação, até fiz um comentário no meu Instagram sobre isso. É uma animação espiritualista, e faço questão de dizer isso porque quando estava naquele processo de divulgação, lá na metade do ano, mais ou menos, algumas pessoas disseram que seria um filme espírita. Achei estranho, mas esperei para ver. Não é um filme, não é uma animação espírita, é uma animação espiritualista. Mas que traz conceitos do espiritismo abordados de forma muito leve, muito sensível, muito ao alcance do público conhecedor e do público leigo. Essa animação ela fala sobre a perturbação pós-desencarne, a missão dos espíritos, os mentores, a perturbação para o reencarnar. Tem uma frase no filme que é muito interessante, que um dos desencarnados, uma das alminhas que estava lá, fala assim, porque vai precisar enfrentar o desafio da vida na Terra. Quantos de nós já não pensamos isso aqui? Então são muitos conceitos e, acima de tudo, o principal conceito que o vídeo, a animação traz, que o filme traz, é sobre o sentido da vida. Para que serve a vida? Qual o seu propósito na vida? Né? Tudo isso o Espiritismo aborda. E talvez se nós tivéssemos um pouco mais de intimidade com essa temática, essa animação, esse filme, ela seria digerida de forma muito mais proveitosa pela maior parte de nós. Mas fato é que ainda não sabemos o que é o centro espírita e muito menos o que é o espiritismo, a maior parte das pessoas. Espíritas, muitas vezes, que estão aí nas lides doutrinárias há décadas. E aí se vem diante de situações que bastava ter os olhos voltados um pouquinho, uma bobagemzinha de nada, a Kardec e a Jesus, e aí compreenderia aquela situação. Mas ainda estamos no campo das pessoas que falam e não fazem. Sabem o que é que adianta isso? Nada. Ou pelo menos falam e não procuram fazer, porque uma coisa é você alcançar o objetivo, outra coisa é você estar em direção daquele objetivo. Diz Herculano Pires, aliás, desculpem, diz Emmanuel, o centro espírita é a célula de disseminação do espiritismo e do congraçamento dos seus adeptos. É uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. O centro espírita, eu vou focar na primeira frase desse conceito de Emmanuel. O centro espírita, não esqueçam, nós estamos falando da transformação do ser e o centro espírita. Aí Emmanuel diz, o centro espírita é a célula de disseminação do espiritismo e do congraçamento dos seus adeptos. Vamos lá para a primeira metade da frase. Célula de disseminação do espiritismo. Quantas não são as casas espíritas onde os palestrantes já não falam de espiritismo há muito tempo?
Eles falam do enigma do mistério das borboletas, eles falam do enigma da esfinge, eles falam das técnicas culinárias da atualidade, eles falam do toque especial na bola que determinado jogador de futebol dá, falam de tudo, falam das tecnologias, como nós estamos fazendo agora, é a possibilidade que nos resta, das possibilidades dos celulares, falam de tudo, menos de espiritismo. E falam bem, mas não falam de espiritismo. Falam de autoajuda, falam de conceitos das possibilidades hindus, das possibilidades budistas, mas o espiritismo não é abordado. Então, o que é que nós podemos compreender? O que é que nós podemos aprender dessas questões? Está faltando estudo, está faltando conversa, está faltando debate. Então, se você não conhece o espiritismo, você não tem como disseminar o espiritismo. Aí você chega numa casa espírita para tomar um passe. Aí um passista dá um passe de um jeito, outro dá de outro, outro dá de outro, outro dá de outro. Peraí, mas não tem ali uma normatização? Né? Não tem uma possibilidade de você criar um procedimento para que todos falem a mesma língua? Porque eu vou dar um passe, sei lá, vamos remontar o passado aqui. Eu vou dar o passe de sopro. Além de tudo, é anti-higiênico. Aí o outro vai dar o passe dispersivo. Aí a pessoa que tomou o de sopro, depois tomou o dispersivo, vai e faz a pergunta, mas por que esse é assim, o outro é assado? E aí a resposta não vem. Por quê? Porque não sabe o que está fazendo. Mas Emmanuel continua a sua frase dizendo assim, e do congraçamento dos seus adeptos. Nós, desde o ano de 2018, segunda metade do ano de 2018, temos, como é que eu posso dizer, estamos em um processo, muitas vezes acelerado, de cisão entre diferentes grupos de pessoas com pensamentos diferentes, com mentalidades diferentes, com ideologias diferentes. E a doutrina espírita não. A casa espírita ela não escapou disso. Então hoje aquela pessoa que você abraçava, beijava, fazia questão de ligar para saber como é que estavam as coisas e ficava assim, ficava assado, hoje pode ser que essa pessoa, você sequer se dê o trabalho de olhar para o rosto dela, para saber se está vivo ou se está morto. Descobrimos que nem sempre, aqueles que falam a respeito de Jesus e que se encontram em nome de Jesus estão seguindo os passos de Jesus. Aliás, nenhuma novidade. Porque o próprio Jesus Cristo nos disse lá no texto de Mateus, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. É verdade. Esse congraçamento entre as pessoas, entre os adeptos, ele ficou, eu diria, prejudicado por conta dessas questões todas que eu não vou aqui citar. Porém, eu vos pergunto se essa é a ideia que a doutrina espírita nos traz. Quantas não são as mensagens de Dr. Bezerra de Menezes, pelas mais diversas fontes, onde Dr. Bezerra de Menezes nos convoca à união, onde Dr. Bezerra de Menezes nos fala a respeito do que foi a vida de Jesus. Nós já pensamos o que foi a passagem de Jesus em relação aos seus detratores? Porque é fácil lembrar de quando Jesus foi lá e curou quando contou a parábola do bom samaritano, quando foi a quem quer que seja, disse, vai, levanta, quando chegou a Lázaro, levanta-te e anda. Quando diz a mulher que seria apedrejada, onde estão os seus acusadores, ninguém te acusou, eu também não a condeno, vai, não votes a pecar. Isso aí é simples lembrar. Mas nós já paramos para pensar como foi o trabalho de Jesus em relação aos fariseus, por exemplo, aos saduceus e a tantos outros que se colocaram como seus perseguidores. Nós já paramos para pensar como foi o trabalho de Jesus em relação aos romanos, ao sacerdote do templo,
Já paramos para pensar? Jesus não se afastou de ninguém, pelo contrário. O que foi Zaqueu na vida de... Aliás, falei agora em Dr. Bezerra de Menezes, dizem que Zaqueu foi uma das encarnações de Dr. Bezerra de Menezes. Não sei, não sei. E também não me preocupo com essas coisas não, viu? Me preocupo com o presente. Mas quem era Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos. Mal visto como qualquer cobrador de impostos era. E o que é que Jesus diz? Aí Zaqueu, encantado pela figura de Jesus, sobe na figueira, diz: ô Zaqueu, olha, desça daí, viu? Desça daí, vá preparar as coisas que de noite é lá na tua casa que eu vou jantar. Porque Jesus era assim. Jesus era despachado, viu, gente? Essa ideia de que Jesus era o tempo todo... Meus irmãos, amai-vos. Essa ideia é de quem conhece o Jesus apenas religioso, que era judeu. Cuidado com essa história de que Jesus nasceu em sociedade judia, mas não era judeu. Pelo contrário, ele era sim judeu. E o cristianismo nasce de era uma espécie de seita judia, judaica, que mais tarde se converte na maior religião cristã do mundo, que o judaísmo não é. O judaísmo não é uma religião cristã. Jesus era despachado. Vários foram os momentos. Aliás, a gente pode ver isso nas bodas de Caná. O que são bodas? Bodas é um casamento. Ora, a pessoa que fica naquela coisa de reclusão, de meu filhinho, meu coitadinho, não sei o quê, você acha que ela vai se dispor a ir a um casamento onde as pessoas vão beber, dançar, rir, se divertir, contar piada, falar besteira? Ou será que o casamento lá naquela época era diferente disso? Não era não, como hoje também não é. E ele foi e se divertiu e dançou, certamente. Não há nenhum registro histórico falando dos detalhes daquele casamento, mas eu não tenho a menor dúvida que assim aconteceu. Então essa coisa de você ficar, como é que eu posso dizer, colocando comportamentos alheios à figura humana, isso é coisa de quem desconhece o trabalho do Jesus histórico, do Jesus de Nazaré. Portanto, congraçamento. Na casa espírita nós podemos aprender e ensinar, nunca se colocar, principalmente, olha, eu falei do vídeo agora há pouco, da animação Soul. Inclusive, no meu comentário lá no Instagram, eu disse, ela foi mais competente para falar de conceitos básicos de espiritismo. Uma animação da Disney foi mais competente do que muita evangelização que eu vejo por aí. E muito disso por um detalhe muito simples. Tem evangelizadora que se coloca como professor e que coloca as crianças como aluno, professor e aluno. Aquela coisa de distanciamento. Ó. Eu apenas ensino, você apenas aprende. Será que é isso que temos visto nos dias de hoje? Não sei não. Plantar o bem e recolher-lhe as graças. O plantar o bem, creio eu que Emmanuel quis dizer aqui, na verdade na casa espírita como proposta, mas o plantar o bem no meu modo de entender, ele será aplicado, falei do calor, a chuva caindo, por isso estava esse calor todo. O plantar o bem, ele deve ser aplicado primariamente, inicialmente, primeiramente, melhor dizendo, na sociedade. E onde é que começa qualquer sociedade? Na família, dentro do seu lar, dentro da sua casa. E aí sim, depois você leva para os outros tantos cantos possíveis, a casa espírita, a escola, o trabalho, o transporte coletivo, para dentro do Uber, onde for. Plantar o bem, para mais tarde as recompensas serem recolhidas. E, acima de tudo, a casa espírita, segundo Emmanuel, é aquele lugar de nós nos aprimorarmos e aperfeiçoar a nós mesmos e aos outros. Porque muita gente acha, ainda hoje, veja, em pleno século XXI, nós saímos lá do final do século XIX, onde nós temos a primeira casa espírita, o Grupo Familiar de Espiritismo, fundado por Luiz Olímpio Teles de Menezes. A primeira casa espírita brasileira foi baiana, fundada por um baiano, que também é o iniciador da imprensa espírita brasileira, com o seu jornal Eco de Além Túmulo. Então, é um lugar de nós nos aprimorarmos, porque muitas pessoas, equivocadamente, ainda hoje acham que basta chegar na casa espírita que você só vai ter contato com pessoas de alta esfera
espiritual, pessoas elevadas, é gente que não discute, gente que não faz cara feia, gente que não dá aquele sorrisinho de canto de boca, gente que não alfineta o outro, pelas costas, inclusive, gente que não é maledicente. Não, 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 não. Se você que está assistindo aí agora ainda está pensando isso, saiba que em pouco tempo você vai cair do cavalo, como eu caí, graças a Deus. Porque se assim fosse, seriam pessoas perfeitas ou próximas à perfeição. E se são perfeitas ou próximas à perfeição, qual o sentido de estarem numa casa espírita? Não precisam mais de religião nenhuma, encontraram a religião do amor, que é a principal. Nós estamos na casa espírita para nos aperfeiçoar, para sermos pessoas melhores, dentro dos nossos esforços, não pelo esforço de quem quer que seja, não. Porque, como eu sempre costumo dizer, pode se materializar Jesus aqui na minha frente e dizer assim: ó, Ivan, mude, você a partir de agora é uma pessoa diferente. Eu só vou mudar se eu quiser. Isso se chama livre-arbítrio. Aí, seguindo com os nossos apontamentos aqui, Herculano Pires, ele já dá eu não vou dizer nem uma alfinetada, ele deu logo uma apunhalada mesmo, foi o punhal inteiro, não foi um alfinete não. Ele diz assim, em mais um trecho do seu livro O Centro Espírita: mas o que fazemos? Em todo este casto continente espírita, é um imenso esforço de igrejificar o espiritismo. Esse termo é forte. Vou voltar a ele já já. Um imenso esforço de igrejificar o espiritismo, de emparelhá-la com as religiões decadentes e ultrapassadas, formando por toda parte núcleos místicos e, portanto, fanáticos, desligados da realidade imediata. Essa frase de Herculano Pires, eu vou até citar novamente, vocês me permitam, por favor, essa rápida releitura. Agora, sem parar. Mas o que fazemos em todo este casto continente espírita é um imenso esforço de igrejificar o espiritismo, de emparelhá-la com as religiões decadentes e ultrapassadas, formando por toda parte núcleos místicos e, portanto, fanáticos, desligados da realidade imediata. É só o que a gente vê nas casas espíritas de maneira geral. Pessoas que querem colocar a responsabilidade de tudo nos obsessores, nos chamados obsessores. Pessoas que acham que a sua vida deu certo ou deu errado porque tomou um passe a mais, um passe a menos. Pessoas que acham que o mundo vai acabar se sair da reunião doutrinária e não tomar o copinho de água fluidificada. Tudo isso é igrejismo, isso é ritualismo. A doutrina espírita é desprovida de rituais. Tudo o que acontece na casa espírita voltado a uma ritualística é por conta da má compreensão dos dirigentes daquela casa a respeito do espiritismo. Uma coisa é você ter procedimentos, por exemplo, antes de iniciar qualquer trabalho espírita, que façamos uma prece. Vou pegar aqui como exemplo a reunião doutrinária. Antes de iniciar a reunião doutrinária, faça uma prece. Ao encerrar a reunião doutrinária, encerre com uma prece. O que acontece entre a prece inicial e o início da doutrinária, aí é completa atribuição da casa. Por exemplo, dar recados, falar das atividades da casa, divulgar os eventos que estão por vir, explicar às pessoas que porventura estejam chegando ali naquele dia, sejam novatas na doutrina espírita, como é o funcionamento daquele instante da doutrinária. E aí uma coisa que eu sugiro até que seja colocado em toda e qualquer doutrinária, em toda e qualquer casa espírita, esclarecer às pessoas que a reunião doutrinária é o trabalho mais importante de qualquer casa espírita. Não é o passe, não é a mediúnica, não é a desobsessão, não é nada. É a reunião doutrinária, porque é ali onde se esclarecem as consciências.
Isso é procedimento. Mas aí a gente estraga tudo, estraga, talvez até seja exagero da minha parte, mas aí a gente corre o risco de estragar tudo quando chega no momento do passe, por exemplo, e aí as pessoas recebem a orientação. Vamos nos sentar da maneira mais confortável possível. Até aí tudo bem. Só que muitas casas querem dizer à pessoa qual é a maneira mais confortável possível. Gente, a maneira mais confortável para mim pode ser uma, para você que está assistindo pode ser outra. Não, mas para tomar o passe tem que estar com as mãos sobre as pernas, espalmadas para cima, tem que estar com a postura ereta, tem que estar com o olho fechado, tem que estar assim, tem que estar assado. Onde é que está escrito isso? Onde foi que Kardec escreveu essas linhas? Quando foi que Jesus, ao realizar as suas curas, ele disse a quem quer que seja, você tem que estar vestido de branco, você tem que estar sentado, você não pode olhar para mim, você tem que fazer... Onde foi? Onde é que está escrito isso? Vocês já pararam para pensar que Jesus... Ah, Ivan, você está falando muito em Jesus. Claro, eu vou falar de quem no Espiritismo? Já pararam para pensar que aquele homem, em várias circunstâncias, ele abaixou na terra, foi lá embaixo, pegou barro, botou na mão, cuspiu na mão, até balançou aqui o celular, a força do cuspe. Cuspiu na mão, fez uma massa e colocou no olho do cego para o cego voltar a enxergar. Imagine se Jesus dissesse assim, não pode ser essa terra aqui não, porque essa terra não é vermelha como deveria ser, não pode ser esse cuspe porque minha boca está um pouquinho seca e... Tudo isso é igrejismo. Quantas vezes já não vi pessoas, para entrarem na casa espírita, fazerem o sinal da cruz? Isso está errado, Ivan? De jeito nenhum. Não está errado, não. Apenas é desnecessário. Porque ainda estamos apegados, muitos de nós, ao exterior, aos fatores externos e esquecemos da nossa vida íntima, que é o que a doutrina espírita propõe a mudança. Você vai numa reunião mediúnica, aí em muitas casas acontece isso, né? A pessoa, o trabalhador leva ali uma garrafinha com água para poder fluidificar a água e levar para casa e ir bebendo durante a semana. Faça isso, não tem problema nenhum. Mas aí é engraçado quando você vê a pessoa às vezes até aflita porque botou a garrafinha lá em cima da mesa e esqueceu de abrir a tampa. Meu Deus do céu, e agora? A água não vai fluidificar porque eu deixei tampada. Vocês acreditam nisso? Pois isso acontece. Tem gente que acha que a água só vai receber fluidos se a garrafa estiver destampada. Eu não vou nem entrar no mérito da questão para a gente não passar o restante do tempo aqui que me resta baseado em coisas que não têm o menor sentido. Então, a casa espírita, ela é um agente de mudanças. Como assim um agente de mudanças? É nos proporcionar matizes diferentes para que possamos tomar atitudes diferentes perante as dificuldades da vida. Quem aqui não tem dificuldade? Aliás, esse ano que passou, 2020, olha, parece que estouraram lá, abriram a caixa das dificuldades de uma vez só, como se fosse uma caixa de Pandora, e aí veio a avalanche, patrocinada primordialmente pelo vírus, pelo coronavírus, que está aí ceifando a vida de, pelos números oficiais, 200 e tantas mil pessoas até agora. A gente sabe que esse número é maior que isso. Mas apenas para ficar nos números oficiais, 200 e tantas mil pessoas, mais de 200 mil pessoas mortas pelo coronavírus, trazendo as dificuldades que ele trouxe. Então é a gente passar pelas mesmas dificuldades, porque elas vão acontecer, muitas vezes sem que nós esperemos, mas aí tomando atitudes diferentes para que o resultado seja diferente. Lá em
o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, se minha memória não estiver me traindo, capítulo 17. Lá no item 4, no final do item 4, os bons espíritas, o nome do item, no último parágrafo tem aquela frase que vocês conhecem, que eu gosto de repetir, porque ela, por si só, já dá uma palestra total e completa aqui pra gente. Quando está escrito assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende para domar suas inclinações más. O espiritismo como agente de mudança é exatamente isso. É quando a gente busca a nossa transformação moral. Quando a gente busca se esforçar para dominar. Veja que o texto fala em dominar, ele não fala nem transformar. Dominar as nossas inclinações más. É você ter a vontade, o desejo, o pensamento de tomar uma atitude ruim, mas ser tão dono de si que se controla a ponto de ninguém nem perceber que aquele pensamento passou pela sua cabeça. Isso é dominar as nossas inclinações más, as nossas más inclinações, para a partir daí sim transformá-las. E aquele mal que ainda pensamos de quem quer que seja, amanhã ou depois possa ser convertido, no mínimo, em um pensamento neutro. Mas, dentro do possível, em um bom pensamento. Mesmo que a pessoa, num olhar mais grosseiro, num olhar mais terra a terra, ela não mereça. Aí um outro ponto, divulgação da doutrina espírita versus fidelidade à doutrina. E aí eu coloco a observação: atividades diversas e utilização de meios atuais. Bom, em relação à divulgação da doutrina espírita e à fidelidade à doutrina, eu gostaria de chamar a atenção para uma prática que tem sido comum em algumas instituições. As chamadas terapias complementares, não é esse nome não, Ivan, terapias integrativas, pronto. Algumas das nossas casas espíritas, e aí eu já tendo a nem me referir mais como casas espíritas, mas casas espiritualistas, têm aderido à ideia das terapias integrativas para ajudar no tratamento de quem quer que seja, para fazer o que acha que deve fazer. O que são essas terapias integrativas? É você colocar na casa espírita acupuntura, aromaterapia, moxa-bustão, reiki, cromoterapia, tratamento com ventosas, enfim, inúmeras possibilidades. Todas ótimas. Todas ótimas. Eu tenho um cliente, por exemplo, do meu trabalho profissional, que ele é acupunturista, promove cursos e tudo mais. Já fiz sessão de acupuntura, não com ele, mas com outra pessoa, e me dei muito bem, gostei muito. Todas ótimas. Só não é espiritismo. Então, quando você parte para essas chamadas práticas integrativas, você está correndo um sério risco de desvirtuar a finalidade da casa espírita. Ali não é uma clínica médica. Ali é uma clínica, aí sim, de doutrinação. Uma clínica de espiritismo, uma clínica de esclarecer de consciências. E aí, quando você oferece esses serviços, claro, você vai cobrar. Mas no espiritismo alguma coisa deve ser cobrada? E os meios da atualidade, esse mesmo que estamos usando aqui agora. O coronavírus nos obrigou a continuar com os nossos trabalhos, agora não de forma presencial, mas de forma virtual. Então eu estou aqui com um celular, estou aqui com uma luminária, o computador ligado, um fone de ouvido, tudo aqui pronto para poder fazer essa gravação. Então são os meios atuais, os meios tecnológicos que nos são propícios nesse instante. Porém, até isso, algumas pessoas, como é que eu posso dizer, desvirtuam. Por exemplo, eu comentava em uma live recentemente, no início de dezembro, que eu tenho verdadeira ojeriza ao espírita, ao divulgador espírita que entra naquele padrão, naquele modelo de blogueirinho. Vocês certamente têm aí contas no Instagram, têm contas nas redes sociais. E vocês têm lá as pessoas que vocês seguem.
Sabe-se lá por quê? Você escolhe um perfil que você acha interessante, vai e segue, assim como eu também tenho a minha conta e sigo as coisas que eu acho interessantes. Ok, até aí nada demais. Ocorre que quando você vê um religioso, e aí vamos fechar aqui nos espíritas, quando você vê um espírita mais preocupado com a quantidade de seguidores que ele tem, com a quantidade de likes que ele recebe, do que com a mensagem que ele está passando, aí eu vou me apropriar, vou citar Caetano Veloso para dizer assim: alguma coisa está fora da ordem. O nosso papel como divulgadores não é a fama. A fama é consequência, aliás, a fama era consequência dos bons trabalhos que você fazia. Hoje a fama é consequência de compra de seguidores, de postagens sem o menor sentido, mas que as pessoas gostam, de piadas que estão aí à solta o tempo todo. A parte doutrinária, esqueça, ninguém mais está preocupado com isso não. Mas o blogueirinho, ele quer só saber quantos likes aquela postagem que ele fez teve. Se ele pode monetizar o seu canal no YouTube para ganhar ali um dinheirinho. Aí, antes da pandemia, eu vi isso acontecer algumas vezes. Você ia assistir uma palestra de determinadas pessoas e você não conseguia, a depender do lugar que você estivesse sentado na plateia, você não conseguia assistir ao trabalho. Por quê? Porque a pessoa levava equipamento que não acabava mais. Câmera, iluminação, microfone de lapela, não sei o que, tudo para poder gravar a sua palestra. E aqui cabe uma crítica, na maioria das vezes superficial, e colocar lá na plataforma virtual para que as pessoas pudessem, a partir daí, divulgar o trabalho daquela pessoa. Hoje nós vemos, temos visto espíritas famosos que ficaram famosos pela doutrina espírita, mas se utilizando da fama que a doutrina espírita lhes deu. Claro, tem o seu esforço em passar um bom trabalho, e essa coisa de bom trabalho é sempre muito subjetivo. Tem gente famoso aí que até hoje fala água com açúcar e as pessoas acham uma maravilha, mas, enfim, não vamos entrar aqui em discussões desnecessárias. Mas a pessoa se ganha uma certa fama e aí se utiliza da fama que conseguiu, que ganhou com a doutrina espírita para ir vender, por exemplo, cursos de meditação, cobrando caro por cada um desses cursos. A discussão se isso é ético, se não é ético, ela é bem abrangente. Eu, Ivan César, não faria. Eu, Ivan César, se algum dia me tornar, por exemplo, candidato a vereador, como nós tivemos agora em 2020, a eleição para vereador, se algum dia eu me tornar candidato a vereador e tiver palestras agendadas com esta ou aquela casa, a primeira providência que eu vou tomar é cancelar a palestra até o dia da eleição, da votação. Sabem por que esse cuidado, gente? Porque a chance de eu utilizar o púlpito, o palco, o microfone da Casa Espírita para fazer propaganda política da minha própria campanha é muito grande e isso sim não é ético. Mas enfim, então a divulgação da doutrina espírita ela tem sido muito prejudicada por essa falta de fidelidade aos princípios de Jesus e de Kardec. Agora em 2021 eu espero que seja possível nós do Instituto Manuel Filomeno de Miranda, e me coloco no grupo também, né, Selminha, né, Bruno? Vamos realizar, se Deus quiser e se as condições permitirem, aquela capacitação para palestrante espírita. Já por conta dessa confusão toda da pandemia, quase que totalmente reformulada, porque aconteceram muitas coisas que eu não posso deixar de falar numa capacitação dessa, e a partir daí tentarmos encontrar um meio que, tudo bem, se você tiver de aparecer, que apareça, mas que coloque a divulgação da doutrina espírita à frente de tudo e de qualquer coisa. Pelo seu poder moralizador, disse Kardec, escreveu Kardec em A Gênese,
por suas tendências progressistas, olha que palavra maravilhosa de ver num texto de Kardec, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso ele é contemporâneo desse movimento, o de regeneração. Isso está lá em A Gênese, no capítulo 18. Na edição da FEB, na última edição da FEB, aquela ainda de Guilhom Ribeiro, edição histórica, vocês vão encontrar na página 417. Então, o Espiritismo, não apenas pelo seu poder moralizador, mas também pelas suas tendências progressistas, aquela que acompanha os tempos, pela amplitude de assuntos que abrange, pela generalidade das questões, por todos esses fatores, a doutrina espírita é sim a mais apta, a mais importante doutrina religiosa a nos levar a um caminho de regeneração que dizem estamos em processo de transição. Dizem, não é verdade. Estamos em processo de transição, e transição a partir de agora acelerada, para que o mal apareça e tenha a chance de se transformar no bem, apareça de forma mais abrangente, de forma mais importante, sair de debaixo do tapete. Porque se ele aproveitar a chance, ok. Se não aproveitar, sabe-se lá o que pode acontecer, e isso vale para todos nós. Então, se nós não temos uma divulgação da doutrina espírita adequada, se nós não temos uma fidelidade à doutrina, como é que nós poderíamos falar desse trecho que Kardec disse aqui agora? Como é que nós poderíamos falar sobre esse poder moralizador? Sobre essas tendências progressistas? Lei de Progresso está lá em O Livro dos Espíritos, terceira parte das leis morais. Como é que nós poderemos falar sobre essa generalidade, essa quantidade enorme de assuntos que o Espiritismo abraça? Posso dizer a vocês que ainda não encontrei nenhum assunto, seja assunto da atualidade, seja assunto do passado, que na doutrina espírita não tenha ali alguma explicação, ainda que subjetiva. Como é que poderemos falar dessas coisas se mal nos preparamos? Decisão de cada um de nós. Aí, um outro ponto importante a ser abordado, as chamadas concessões perigosas. O que é que eu chamo de concessões perigosas? Processos alternativos de tratamento e cura. Aí, como eu falei agora há pouco, né? A introdução na casa espírita de tratamentos como a terapia de vidas passadas, regressão de memória, cromoterapia, cristalterapia, pirâmides, projeciologia, esses modismos todos, desculpe, sem querer aqui fazer nenhuma, sem querer desmerecer nenhuma dessas possibilidades. Eu digo modismo porque essas possibilidades, elas existem há muito tempo. E só agora, sabe-se lá por que razão, as pessoas têm colocado na doutrina espírita essas possibilidades. Eu volto a dizer, não tem nada de errado em você aderir a qualquer um desses tratamentos. Só não é espiritismo, portanto não deveria ser abordado dentro de casa espírita. Talvez em uma palestra você falar sobre o assunto, mas você fazer a prática dentro da casa espírita, aí a coisa já começa a se desviar daquela ideia que Emmanuel coloca lá em cima, onde citei mais cedo na palestra. Eu lembro de uma ocasião, isso até causou um certo mal-estar na casa espírita, porque eu citei uma ocasião em que fui fazer uma palestra, fui fazer um trabalho numa cidade do interior. Ao final do trabalho, nós fomos convidados pela presidente da casa espírita, que era dona de uma pizzaria também, a comer uma pizza. E lá fomos nós. Com pizza para lá, pizza para cá, conversa vai, conversa vem. No meio da conversa ela fez assim, às vezes a gente é até obrigado a fazer algumas mudanças aqui nas nossas práticas para atender a necessidade das pessoas. Eu disse, como assim fazer mudança para atender a necessidade das pessoas? E aí ela fez, não, às vezes, por exemplo, a pessoa chega aqui pedindo um banho de folha, a gente receita um banho de folha. A pessoa chega aqui querendo defumação, a gente faz uma defumação.
Aí eu parei de mastigar, olhei para a pessoa, fiz assim, banho de folha e defumação na casa espírita. E aí, como que um passe de mágica, o silêncio reinou naquele instante. O que há de errado com o banho de folha? O que há de errado com a defumação? Nada. Já tomei tanto banho de folha em minha vida, enquanto não cheguei na doutrina espírita e passei a observar essas possibilidades de uma outra maneira. Minha avó, filha de Índia, filha legítima de Índia, minha avó materna já desencarnada, quantas defumações ela não fez aqui em casa, eu mesmo fiz antes de chegar na doutrina espírita. Ainda hoje, vez que outra, acendo aqui um incenso, não por questão de energia, nada disso, para deixar a casa cheirosa mesmo. Funciona o banho de folha? Funciona a defumação? Funciona, sem dúvida. Só não é espírita. Apenas isso. Então, como a gente não conhece as possibilidades, como a maior parte das pessoas não conhece as possibilidades e os resultados da doutrina espírita, passa a aderir outras técnicas sob a ideia de que são elas mais ou menos poderosas. Eu costumo dizer, o dia que a gente parar para observar com um pouco mais de calma o que é o passe espírita e a água fluidificada, olha, possivelmente nós vamos descobrir um universo imenso que estava bem diante dos nossos narizes e nós não prestamos atenção. Eu tenho exemplos pessoais do que é o passe e do que é a água fluidificada, que um dia a gente conversa sobre o assunto. Erasto diz assim no Evangelho, capítulo 20, Erasto diz, ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. E é o que a gente tem visto. Muitos se transviaram, só para a gente falar de um exemplo famoso do passado, o que era Valdo Vieira com Chico Xavier e o que se tornou Valdo Vieira depois de Chico Xavier, pós-Chico Xavier. Quando eu digo pós-Chico Xavier, não é pós o desencarne de Chico, não, é pós a separação deles. Sem querer aqui fazer julgamentos, quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é ruim, nada disso, absolutamente nada disso. Apenas o cumprimento do que Erasto está aqui dizendo. Já naquela época, as questões com a má compreensão da doutrina espírita e daí as dificuldades com a transformação do ser, que deveria ser propiciado pelas instituições, as dificuldades começam lá na codificação. Vocês já leram a biografia de Kardec? Vocês já assistiram o filme sobre Kardec? Vocês vão ver do que eu estou falando. E tem outros tantos casos. O processo dos espíritas com Pierre Gaëtan Leymarie, a cisão entre o que mais tarde ficou o espiritismo kardecista e o espiritismo rustanguista. Isso é história. Isso são fatos históricos. Então lá atrás, essa frase de Erasto aqui, ela não é para agora não, ela é lá para o século XIX, quando Kardec começa o processo de codificação da doutrina espírita. E nos dias de hoje acontece a mesma coisa? Acontece pior, porque hoje, além de tudo, ainda tem um milindre. Você faz uma comunicação apenas anímica em uma reunião mediúnica, o dirigente chega lá com todo cuidado, com todo carinho para conversar com você sobre o assunto, você logo fica melindrado e já vai abrir uma outra casa espírita, porque naquela não serve mais para você. Aí abre do seu jeito, para fazer os trabalhos que você quer, para fazer uma série de questões. Esses dias eu tomei conhecimento de uma carta onde um dos diretores de determinada casa aqui da nossa cidade, ele mandou para o presidente da instituição pedindo a sua renúncia do cargo que ocupava. E como argumentos para aquele pedido de renúncia, ele colocava mais ou menos assim: por não concordar com a prestação de contas praticamente oculta e o meio, a forma absolutamente centralizadora e grosseira
do presidente da casa. Eu achei fantástico. Primeiro pela coragem que ele teve, e muitas vezes nos falta isso, de falar do que precisava ser falado. E segundo por ele dizer assim, isso aqui eu tentei já combater, não deu certo, tchau e benção, fica aí com o seu negócio. Você quer fazer sozinho, faça. Quem quiser que siga. Então, muitos, inclusive esses que estão nos chamados postos de comando das casas espíritas, não só não sabem o que é o espiritismo, como não fazem questão nenhuma de aprender para poder aplicar. Aí, para a gente encerrar, o tempo aqui já tá bem no finalzinho, eu queria apenas fazer uma citação de 3 palavrinhas, 3 verbos, que eles constam na obra Novos Rumos para o Centro Espírita, que é da benfeitora Joana de Ângeles. Na verdade, essa obra é a transcrição de uma palestra que Divaldo Franco fez na Casa de Oração Bezerra de Menezes, se a minha memória não estiver me traindo, lá em 1998, onde Divaldo traz os verbos que Joana apresenta como novos rumos para o Centro Espírita. O primeiro verbo, espiritizar. Sabe o que é espiritizar? Se tornar espírita. Apresentar o espiritismo ao espírita. Não é para nenhuma outra pessoa, não. Nossa, mas é isso mesmo? É. Porque tem muito espírita que não conhece o espiritismo, simples. Qualificar, segundo verbo, significa o quê? Evitar o aventureirismo. Você fazer esta ou aquela atividade sabendo o que está fazendo. Eu vejo muitas casas hoje aderindo às chamadas práticas meditativas antes das reuniões. Gente, por favor, vamos olhar esse negócio com mais cuidado. Porque é tanta gente fazendo coisas que não fazem a menor ideia, que chega a ser desanimador muitas vezes. E acima de tudo, o último verbo, humanizar. Voltar a ser gente. Voltar a ser gente. Ser simples, ser cordial com as pessoas, ser afetuoso, olhar as pessoas nos olhos, não fazer distinção entre quem está bem vestido, quem está mal vestido, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem chega de carro, quem chega andando. Humanizar, espiritizar, qualificar, humanizar. 3 verbos que a gente pode trazer como diretriz básica dos novos rumos para a casa espírita e a partir daí termos efetivamente as instituições que frequentamos e que dirigimos como oportunidades de transformações do ser. Para a gente encerrar, somente o Espiritismo bem compreendido, bem entendido e bem compreendido pode tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca de transformação da humanidade. Somente o Espiritismo, bem entendido e bem compreendido, pode tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. Portanto, minhas amigas, meus amigos, que possamos fazer desse ano um ano de recuperação, um ano de revisitação de conceitos, um ano de revisão das nossas vidas, porque as dificuldades estão aí para serem superadas. E se nós tivermos o nosso ponto de apoio na casa espírita bem organizada, com o nosso pensamento crítico e racional, com certeza as coisas serão melhores do que o que tem sido até agora. Desejo a vocês um ano de paz e de muito trabalho. Que o Senhor nos abençoe a todos e até breve.